sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos abordar um conteúdo extremamente importante. Nós vamos abordar um tema que, sem dúvida, é sensível, mas que precisa ser discutido abertamente. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. O suicídio é um assunto que muitos evitam mencionar, evitam falar, porque afinal de contas a gente sabe que é um processo doloroso, né, para as pessoas que estão passando por esse processo, para as famílias, para os amigos, mas esse espaço, o podcast da Verô, ele foi um espaço criado para compartilhar histórias inspiradoras, mas também para trazer informações, trazer orientações, né, informações relevantes, orientações do ponto de vista profissional, porque assim a gente entende que nós podemos sim nos fortalecer para formar uma rede de apoio para essas pessoas que precisam sim do nosso apoio, né? Então a entrevista de hoje ela foi pensada, preparada com profundo respeito, carinho, com ética, para trazer à luz esse tema que é muito sensível. Então junte-se a nós nessa entrevista, porque mais do que falar sobre morte, nós também vamos falar sobre vida. E falar sobre vida, as conversas que falam sobre vida, é sempre uma conversa que vale a pena, né? Então, junte-se a nós nessa entrevista. E para falar comigo hoje sobre esse tema, eu recebo aqui a psicóloga e psicanalista Tatiana Fontanori, que vai trazer um pouquinho da sua experiência, vai trazer um pouquinho do seu conhecimento e compartilhar, desmistificar alguns estigmas que tem acerca desse assunto. Então, comigo, Tatiana. Tatiana, eu quero primeiramente agradecer novamente, né? Já te agradeci, mas agradecer novamente o carinho, a atenção que você dispensou a mim, para a gente falar sobre esse tema. E eu gosto de começar as entrevistas. Eu falei que esse espaço é um espaço que a gente procura compartilhar histórias inspiradoras. Então, eu gosto sempre de começar com a seguinte pergunta: onde começa a sua história e como a sua história, Tatiana, como ela te moldou para que você chegasse aqui hoje, nesse exato momento, sendo a Tatiana psicóloga e psicanalista? Vera, primeiro eu que agradeço o convite, é sempre muito bom poder falar sobre temas que a gente estuda, que a gente se identifica e que a gente gosta, né? Uhum. Eu estou em Goiânia há 10, 11 anos. Não é daqui. Não, sou do interior de São Paulo. É de onde? E Santa Cruz das Palmeiras chama, fica próximo ali a Ribeirão Preto. Sim, aham. E, e minha história com a psicologia, ela começou assim muito cedo, né? Muito nova. Eu sempre tive essa tendência, gostei de ouvir as pessoas, ouvir Uhum. histórias, né? E sempre fui muito intrigada com sonhos, né? Porque tem esse sonho do contexto mais Sim. popular que a gente quer entender, né? E aí eu me lembro que muito nova, assim, na adolescência, eu quis ler, eu soube de um livro de Freud, né, Uhum. da interpretação dos Dos sonhos, e eu sonhos. quis ler, mas assim, não ajudou muito naquele momento, não, mas me intrigou e me fez, assim, querer entender um pouco mais, né? Aham. Então, essa decisão pela psicologia, ela foi muito cedo. Aí fui fazer minha formação e tem outras áreas, outras abordagens da psicologia, mas meio que parece que eu já sabia que a minha Sim, identificação seria com a seria com a psicanálise, né? psicanálise. Quando eu estava terminando a graduação, eu já iniciei uma pós ali nos últimos semestres, que eu fiz uma pós em psicanálise infantil. Trabalhei Uhum. muito tempo atendendo crianças, sempre Olha. gostei muito. E quando eu me mudei para Goiânia, com o intuito de conhecer pessoas, de me familiarizar mais, eu fui fazer uma outra especialização em Ah, psicanálise também. Conheci pessoas maravilhosas. E fui sempre nessa área do consultório. Eu falo que uhum. eu me formei, na outra semana eu já estava Ah, no consultório. que Eu, co- conexão, hein? eu conheci, né, nessa primeira pós que eu fiz, algumas psicanalistas que já estavam há um tempo Uhum. formadas. Isso foi em Piracicaba, né, interior de São Paulo também. Também. E aí fui trabalhar com elas e desde então essa contínua formação, porque eu falo que a psicanálise é uma contínua formação Uhum. entre estudo, análise pessoal, supervisões, e aí a Uhum. gente vai, E o vai ser está em caminhando constante nesse. evolução, então tem que ir acompanhando sempre, né? Exatamente. Ah, E eu brinco, né, que eu falo que assim, trabalhar para mim é o maior prazer. Às vezes
eu atendo até de final de semana, porque assim, não é pesado, é muito bom Uhum. e isso é muito Ah, gratificante, então é né? propósito, né? Sim, Ah, que é. lindo, que bom. Parabéns pela sua história. Obrigada. Olha só, para a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, entrar na questão do suicídio, né? Eu quero primeiro tirar uma dúvida aqui, que Sim. comumente eu vejo as pessoas falando, eu mesmo me confundo, já percebi outras pessoas confundindo. A gente ouve muito falar nos termos transtornos mentais e doenças mentais. Nós estamos falando de uma mesma condição ou nós estamos falando de condições distintas? Sim, condições diferentes. Eu acho que Diferentes. essa coisa do termo, ela vem modificando sempre, né? Uhum, Então, a partir do momento que se não se vê mais necessário dizer uma coisa, eles tentam entendi. melhorar. Ah, entendi. A doença, quando se falava em doença mental, era uma coisa muito. A doença relacionado a algo mais diretivo, né? Mais assim, o doente mental ele era visto como não pertencente à sociedade, Sim, uhum, como uma exclusão mesmo, né? entendi. Então ele não era produtivo. Agora, os transtornos mentais é um conjunto, né? Então Uhum. eu falo Ah, que sim. cada pessoa acaba tendo algum sintoma, alguma coisa que isso vai caracterizar um transtorno. Hoje, Uhum. no DSM-5, temos mais de 300 tipos de transtornos. Então, assim, cada um com uma Uma particularidade, particularidade. mas algo assim mais voltado pro indivíduo individual e não um Uhum, todo, assim. entendi. Não, Então, eu entendi. acho que essa é uma questão interessante até para pensar nisso, porque é uma dúvida que não só você tem, Uhum. né? Às vezes a gente vai Porque usar que termo assim, eu uso, que né? O que termo que eu eu uso? falo, né? O que é o correto, né? E Isso. você trouxe uma questão aqui, Tatiana, sobre a questão da doença mental ser diretiva e um processo de exclusão, inclusive, né? Na semana passada nós entrevistamos aqui uma mulher, a Fátima linda, ela, uma história assim de superação incrível. Ela, durante mais de 40 anos, ela passou pelo processo da depressão e ela trouxe isso, que no tempo dela eu perguntava, Fátima, mas a sua mãe percebeu, alguém percebeu, você tinha acesso a um tratamento? Ela, não. Naquela época, doente mental era um doente mental. A gente ia lá para dar outro botelho de ser internado. Sim. Então eu não falava para ninguém, porque a primeira coisa que passava na minha cabeça é que eu ia ser internada, que ninguém ia gostar de mim, que ninguém ia querer amizade comigo, porque eu era uma doente mental. Então demorou-se 40 anos, porque assim, até chegar num estágio em que as coisas já estavam sendo mais abertamente discutidas, né, para a pessoa criar coragem, foi difícil, né? Então é bem isso que você está trazendo, Exatamente, isso. né? E o doente mental, ele era como se ele fosse causar algum dano, assim, ele corria um risco, ele era perigoso, vamos se Perigoso, né? dizer assim, Então, meu né? Deus, que Então, coisa. era um risco para as pessoas, né? Ah, então, Um é absurdo. absurdo, né? Assim, a gente ainda vê algumas coisas nesse sentido. Ainda vê? Sim, Sim, infelizmente infelizmente, sim, não é? sim. Ah, ô, Tatiana, é possível a gente falar nesses, assim, alguns transtornos que são mais frequentemente observados na população? É muito singular, é muito particular, mas a gente consegue Não, falar em algumas? isso. Ainda hoje, a depressão e os Uhum. transtornos de ansiedade são os São os maiores. maiores, né? E aí dentro dos transtornos de ansiedade temos vários, né? Então tem a fobia, transtorno social, ansiedade O generalizada. transtorno Então, social é o isolamento, a pessoa queria ficar mais isolada, não quero ficar onde tem muito movimento, é isso? Seria nesse sentido? isso, É. no sentido ó, voltado para um pânico Um mesmo, pânico né? mesmo. Ah, Isso. eu entendi. Meu Deus, é muita coisa, né? É muita coisa e assim, eu acho que ainda a depressão é o maior. Depressão. E E, por e- quê? Não, pode seguir. não, e eu fico Cortei pensando você. assim, quando você fala dessa entrevista, né, da semana passada, a pandemia,
eu acho que ela colaborou muito Colaborou muito. com a questão das pessoas conseguirem se permitirem Entendi. poder falar mais Falar sobre mais, isso, né? né? Então, eu acho que quebrou muito tabu. Eu acho que a psicologia ela avançou muito a partir do momento que as pessoas viram a necessidade de buscar De uma buscar uma ajuda, ajuda, entender mais o que está acontecendo o que está se consigo mesmo, passando com esse ela, né? autoconhecimento, né? Aham. Então, eu fico pensando que a gente recebeu muito mais pessoas no consultório a partir disso, o que contribui, mas não deixa de ainda ser Uhum. muito grave e ainda ter muito preconceito. Infelizmente, né? Por Sim, isso que eu falei que esse espaço aqui é um espaço que a gente criou para trazer histórias inspiradoras, mas também para trazer informação, para trazer orientação, para desmistificar. Tem muita coisa aí que está estigmatizada na sociedade, né? E a sim, gente precisa. Eu acho que é um papel, um dever de cada um de nós, sabe? sim, com certeza. E Tatiana, as pessoas agora entrando, né? Quando a pessoa comete o suicídio ou tá nessa depressão tão profunda que a leve a ter esses pensamentos. Na entrevista da Fátima, inclusive, ela fala que por vários anos da vida dela, ela teve pensamentos suicidas. E aí ela fala, graças a Deus que eu não era mulher corajosa, porque eu não tive coragem de colocar nada em prática, mas muitas coisas me vieram ao pensamento. Mas assim, o que comportamento de forma comportamental, o que a gente observa assim que é mais comumente nas pessoas que tendem a atentar contra a própria vida? Sim. Você fala uma coisa, só vou fazer um gancho aí quando você fala que ela disse, né, que ela não teve coragem, né? Ela É me como diz, se fosse. Então, é como se o suicídio fosse um ato de coragem, né? né? E Então, não acho é, que né? é muito difícil isso, né? E quando Uhum, você fala dessa questão comportamental, né? A pessoa geralmente se exclui. uhum, É assim, ela tem dificuldade de cuidar dela, por quê? Porque tem um desinvestimento. É um desinvestimento, assim, da vida mesmo. É difícil ela acreditar em alguma coisa. sim, Geralmente, essas pessoas passaram por algum trauma na infância, abuso sexual, maus tratos, uhum, ou tiveram alguma perda muito marcante, no sentido entendi. de uma perda de emprego, uma perda de algum De ente um ente querido, querido e né? não consegue elaborar essa questão. E tem também alguns transtornos Uhum. que têm uma propensão maior, como a depressão, transtorno bipolar, porque o conflito interno é tão Tão grande grande, né? que acha que a saída para essa dor interna é o suicídio, né? Tanto Então, na verdade, ela não quer se matar, ela quer matar algo que a é está machucando, exatamente. A ferindo. gente fala muito isso, que o se matar, na verdade, é matar aquilo que está matando ela. Uhum. E é como se fosse assim, uma busca pela, pela, pela felicidade, Um alívio ali, por não sentir por mais não sentir dor, mais né? dor. Ai, meu Deus. Então, e assim, e nós, enquanto família, enquanto amigos, o que que a gente pode fazer? Primeiro, acho que tem dois pontos aqui: saber identificar, fazer uma leitura para não deixar chegar numa situação tão extrema, né? Sim, E percebido esses sintomas, que eu falo sempre que essas questões elas são muito sutis, às vezes está na sutileza ali e a gente não consegue exatamente. perceber, né? Mas assim, de que forma a gente poderia estar mais atento para conseguir identificar que tem um processo acontecendo ali, e depois de que forma que a gente pode lidar com isso, porque às vezes acontece o seguinte, nesse mesmo entrevista que nós tivemos com a Fátima, eu dei um depoimento pessoal, né? Falando que a minha mãe passou pela depressão durante muitos anos também. E que tinha momentos que eu sentia raiva. Aí eu falei Isso. até o dia que eu conversei com ela, falei, olha, eu sentia raiva da minha mãe, mas depois eu fui refletir, assim, não era da minha mãe que eu sentia raiva da situação, de estar na cama, de estar triste, desanimado, de não conseguir esperar aquilo. Então, muitas vezes também para quem está lá, que poderia ser aquela rede de apoio que eu falei no início, né? A pessoa não tem paciência, realmente surge esse sentimento da raiva. Ah, eu já tentei de tudo, eu vou deixar para lá.
Então, assim, o que que você nos orienta, né, que do ponto de vista aí da da Sim. psicologia, da psicanálise, porque a gente também precisa dessa orientação, porque, assim, o paciente, enquanto o paciente da depressão, enquanto a pessoa que está tendo pensamento de suicídio e tudo, ele tem uma dor, ele sofre, mas do lado de cá também, porque a gente muitas vezes se sente impotente, né, parece que, o que que eu Totalmente. vou falar, assim, tudo que eu falo parece que não faz sentido para a pessoa, né, e aí acaba gerando outros sentimentos. Como é que a gente poderia lidar com isso, Tatiana? Realmente, virou assim, é muito difícil, né? Quando você fala desse sentimento de, às vezes, assim, eu falo que é um sentimento de raiva, mas é de impotência, né? É, não é? Porque assim, como assim? Não consigo fazer nada, né? Uhum, E o que que eu penso em relação a isso? Que é conseguir oferecer um suporte, uhum, que é conseguir buscar ajuda profissional mesmo, né? Então, assim, com psicólogo, psiquiatra, rede de apoio, uhum. para conseguir, porque o entendimento não vem da família, né? Mas a Aham. pessoa precisa se sentir pertencente àquilo, de que, apesar de ser muito difícil, mas ela está pedindo um suporte, né? Uhum. Tem o CVV, né, que é Centro de Sim, o Centro de Valorização Valorização à da Vida, Vida, né. tá disponível ali 24 horas também, né, pelo 188, eu acho que é Uhum. importante saber disso também, que pode ligar, que vai ter sempre alguém disponível ali a ouvir, a falar, então essa pessoa conseguir buscar ajuda para Uhum. aquele que está sentindo que tem se abandonado, assim. É isso que faz a diferença, né? Uhum. Porque a família em si fica de mãos atadas muitas vezes, né? Uhum. E todo É, esse exato. sentimento, né, de que tanto é que tem um sentimento muito grande quando acontece o suicídio, da pessoa dizer assim: "Nossa, mas eu podia ter feito alguma Uhum. coisa", Eu não né. fiz. E vem aquela culpa, ou vem: "Por que que" ou ele não me amou, né, a pessoa que cometeu o Uhum. suicídio, né, "Ah, não me respeitou, não me amou", e a questão não é essa, né, a questão Uhum. internamente é tanta dor, é tanta fragilidade que a pessoa realmente não consegue sozinha, né. Entendi. Então, eu acho que os meios que podem ajudar são esses, Uhum. né? Rede de apoio, buscar ajuda ali na comunidade, com médicos, com psicólogos. E, Tatiana, a gente consegue falar em gatilhos? Não sei nem se o nome é. Primeiro, eu gostaria de trazer essa orientação do que são esses, do que são gatilhos, né? Acho que é Sim. importante a gente colocar aqui. E depois, eu gostaria que você me falasse se existem alguns gatilhos que potencializam ainda mais isso, ou também não, assim, não, isso é muito particular, é de cada um, mas nos Não, estudos ou de experiência de consultório, a gente percebe que tem algumas coisas, alguns fatores, digamos assim, que seriam fatores de risco que podem potencializar ainda mais. sim, Sim. existe sim. Hoje, o suicídio ele é um problema social, né? Então, assim, essa questão da prevenção, né? Aproveitando sua pergunta, já vou falar um Uhum. pouquinho da Sim, vamos prevenção. falar. A prevenção do suicídio, ela é uma luta de classe social mesmo, né? De Uhum. reconhecimento social, é um problema de saúde pública, né? Então, assim, os gatilhos muitas vezes são não ter comida para colocar em casa, Uhum. não ter condições de ter uma moradia, não ter dinheiro é um desemprego, é um Sim, dinheiro para sustentar a família. Então, assim, às vezes a gente pensa na questão muito mais. emocional ali, E tem muita questão social mesmo envolvida fatores nisso, né? externos, né? Fatores Às vezes a externos, gente está achando. a discriminação, o preconceito. Uhum. Hoje, o número de suicídio entre pessoas LGBT, que é a Uhum. mais, é muito grande, porque ainda existe uma exclusão social, né? Pois é. Pessoas pretas, indígenas. Uhum. Então, assim, já é difícil. Aí, quando acontece de uma pessoa dessa ficar desempregado, ter uma perda muito grande, não ter condições mínimas ali de sobrevivência, Uhum. isso é um gatilho imenso. Entendi. Nossa. E, Tatiana, você está falando aí da questão do preconceito e eu queria entender, assim, por que que ainda é tão difícil
falar sobre esse tema, né? E assim, quando eu pensei no roteiro da entrevista, eu até muitas vezes eu mesma não quis usar o termo suicídio. Parece que, assim, meu Deus, parece que é uma palavra tão pesada. E reiterando aqui nosso compromisso com respeito, com carinho, né, com a ética, com tudo. E eu fiquei assim, meu Deus, será que a gente pode falar suicídio ou não? Porque até o fato de você falar parece que você está expondo a uma coisa tão assim, tão grande, tão pesada, tão Que dolorosa, amedronta né? Que tanto. amedronta, que assusta. Poxa, tá falando de suicídio. Por que ainda é tão difícil a gente falar sobre isso? É difícil porque quando a gente fala de morte, a gente lida com um vazio muito grande, né? Uhum, Falar de morte é lidar com faltas. Eu falo que é lidar com buracos. E também é muito difícil porque é um problema social. É um problema uhum, que envolve outras coisas. E para falar de suicídio, a gente precisa de muita ética, de muito cuidado, porque também tem uma questão que tem um medo muito grande de que a partir do momento que eu falo, vai ter uma espécie de um contágio. Então, assim, se eu falo sobre isso, eu vou impulsionar outras uhum. pessoas que às vezes estavam desejando, mas que Ah, não entendi. um contágio nesse E sentido, assim, estimular a de estimular a pessoa. pessoa a cometer o suicídio também. Por isso que Aham. é tão vedado, assim, quando acontece, Uhum. e falar sobre isso, né? Então é como se assim, a partir do momento que eu não falo, então aquele problema não existe, né? Pois é, mas aí E eu tô mascarando, né, uma situação que vai ganhando exatamente. força silenciosamente, não é isso? Isso, e vai fugir e foge do controle, né. Aham. Então, assim, como você disse, eu fico pensando assim, que muita gente, em algum momento da vida, pensou na morte. Quase todo mundo, vamos se É, dizer né? assim. Quem nunca pensou assim: "Nossa, como seria se eu morresse? O que que minha família faria? O que que meu filho faria? É. O que que Eu meu mesmo, marido". Deus me se eu sentir qualquer dor, meu Deus do céu, não posso morrer agora não. Isso, ou até Não posso morrer assim, agora não. né, a gente ouve muito isso no consultório, de quem iria no meu velório? Quem Olha sentiria minha só. falta, sabe? Em Uhum. quanto tempo as pessoas não se Iriam lembrariam esquecer, mais de né? mim? Isso. Aham, olha Então, só. são coisas que eu falo que é melhor não pensar, né? É melhor não É. falar, né? Melhor assim, lógico Sim, que não é então, melhor, é. mas assim, vai criando-se um tabu muito grande Uhum. sobre esses assuntos, na tentativa de evitar. E não está E evitando, não só está está evitando, só piorando, está né. piorando a situação, né. E eu tenho assistido algumas palestras, muito aqui em função da questão do Setembro Amarelo, assisti algumas palestras e surgiu muito a questão das redes sociais. Sim, E aí eu quero ouvir de você também, o que que você acha, assim, as redes sociais, ela tem essa influência negativa mesmo na nossa saúde mental? demais, Demais. demais. Eu penso que é um vício enorme, É, né. nós podemos dizer que nós somos dependentes das redes sociais? Totalmente, sim, Totalmente, né? totalmente. E isso assusta muito e além disso, além dessa dependência, o que que acontece? É muita comparação. Muita comparação. É muita eu preciso, eh, a partir daquilo eu ocupo um lugar. Eu preciso Uhum. ocupar um lugar social a partir do que eu Sim. posto, do que eu vejo, do que eu faço, né. Aham. E quando a gente fala disso, é exatamente essa exclusão social que deprime tanto, né, Uhum. que angustia tanto, né. Então, Entendi. essa era hoje ser muito acessível, gera esse confronto muito Muito grande, grande, né. né? E sem contar que tem grupos, né, tem grupos Pois é. de Facebook, de Instagram, que ensinam como fazer isso, como meninas se cortarem, Pois é, meu Deus, que absurdo, né? o que que eu faço para conseguir não engordar, e aí vai para a questão da anorexia, Uhum. da bulimia, dessas coisas, Pois né. é, tão distorcido, né? Tão distorcido e ao mesmo tempo eu fico pensando nessa questão, assim, de ter que suprir uma necessidade, né. É Uhum. como se vivesse em função daquilo, Daquilo. e isso cansa, isso desgasta, né. Entendi. É o olhar do outro ali todo momento julgando, né, porque se eu não tive muitos likes, o que que aconteceu? Eu não fui boa o suficiente. Pois é, e o pior que a gente percebe é que as pessoas, elas estão
comparando aquilo que elas acham que é o pior delas com aquilo que elas acham que é o melhor do outro. Então eu comparo o meu pior com o melhor do outro. Olha que chega a ser uma crueldade. Demais. Né? E aí, E essa questão de que daí eu nunca sou boa o suficiente, né? nunca sou boa. E isso com certeza afeta a nossa saúde mental. E assim, eu vi várias palestras, como eu estou te falando, aí todas falando, né? Gente, mas a gente tem as coisas boas aí nas redes sociais, Muito. né? Essa velocidade toda de internet, essa quantidade de informação que a gente tem acesso a hoje, eu acho assim, o que a gente precisa é dosar isso daí, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Então, ao invés de entrar lá num grupo de Facebook que está me ensinando a não engordar por meio da anorexia, vamos procurar um grupo que está me ensinando um esporte, uma atividade, uma comidinha fit, alguma coisa assim, né? Sim. Mas, não sei, parece que fica tendencioso a ir pelo que é mais fácil e é mais rápido. Tem isso, não tem? Isso, muito. E assim, uma coisa que essa questão das redes sociais faz é o imediatismo. Isso. E que é algo assim extremamente importante para a gente falar quando a gente fala de suicídio também, a dificuldade de lidar com a frustração, a dificuldade de esperar. As redes sociais deixam, desde criança até adulto, extremamente ansioso, porque ali é um clique, Pronto. eu tenho a resposta, né? Então, assim, tem muita coisa boa? Com certeza tem muita coisa boa, né? Eu acho que é possível divulgar mais, é possível, que nem o que nós estamos fazendo Sim, aqui. olha que coisa boa, né? Então, é algo maravilhoso, mas, por outro lado, é tão difícil estabelecer esse limite que você fala, Sim. né? Porque até onde faz bem e até onde faz mal, né? Porque é isso, é tudo muito uma rapidez imensa e na vida não é assim, Na né? vida não é assim, né? O quanto a gente tem que esperar, eu falo muito no consultório, eu falo assim, a maioria esperou 9 meses ali para nascer, né? Alguns mais adiantadinhos, só que o quanto é difícil esperar que as coisas aconteçam, né? E aí esse imediatismo todo gera ansiedade, que vai desencadeando tudo que a gente já sabe, já falou aqui, né? Isso, Depressão. e a dificuldade de lidar com a dor, né? A dificuldade de lidar com o sofrimento. É lógico que o suicídio é algo muito maior do que isso, né? Sim, sim. Mas o que está muito relacionado também. Tá. E aí, Tatiana, você está falando aí, né? O suicídio ele é algo muito maior e a gente, claro, entende que é mesmo, né? E a família? Ah, tá. Chegou-se a consumar uma morte ali. Como é que fica essa família? Que sentimentos surgem nessa família? A gente já falou aqui do sentimento de culpa, não me amou, não... Mas e aí, o que que a gente, enquanto uma rede de apoio, pode estar fazendo para ajudar essa família? Tem quando você fala, é o sentimento de culpa, mas também um sentimento de raiva, né? Essa pessoa não me amou. E isso é muito destrutivo. Eu falo que as famílias que são acometidas por isso, é uma ferida aberta que é muito difícil Difícil, né? cicatrizar. E aí a rede de apoio e de suporte é que ela consiga ir elaborando esse luto mesmo, né? Com ajuda profissional. Eu falo que tem coisa que não dá para entender, mas é possível ressignificar. Sim. É possível olhar para ela, porque quando ela lida com uma dor dessa, ela precisa lidar com as próprias dores também, né? Também, né? Meu Deus. Então, É uma soma, né? é uma Um soma conjunto. e é esse processo, né? Porque eu falo que é um processo que não é rápido. E aí a gente volta para essa questão de querer tudo rápido, né? Entendi. Então, assim, quanto tempo vai demorar para a pessoa conseguir elaborar essa perda, né? Talvez nunca, Talvez no nunca. sentido total, mas assim, ela vai depois conseguindo buscar outras formas, né? Muitas famílias, elas acabam trabalhando em prol ao Sim, incentivo né? à Incentivar a vida, vida. elas vão trabalhando com essa questão de dar mais suporte. Então, assim, o que cada um vai encontrar é muito particular. Sim. E o que cada um encontra, inclusive, faz parte desse processo de cura, Exatamente. não é? Sim. Voltando na entrevista da Fátima lá, ela trouxe uma questão interessante. Ela falou: olha, a gente tem muita escuridão dentro da gente, mas a gente tem muita luz. Mas nós enxergamos muito a escuridão e enxergamos pouco a luz. Foi a resposta Isso, dela quando eu nossa, é verdade. perguntei para ela, né? Assim, quando foi que você se despertou para
para sua cura, né? E aí ela falou, quando eu aceitei que eu era uma pessoa de luz, quando eu aceitei que tinha luz em mim, eu comecei a procurar. E aí ela se despertou para ajuda profissional e Sim. outros fatores que a ajudaram, mas é muito isso, não é? Isso. E é muito, eu gosto muito de pensar o quanto precisa colocar em palavras. Porque a Uhum, partir do momento que consegue expressar, consegue falar, isso tem uma razão de ser. entendi. E muitas vezes a palavra substitui o ato. Uhum, Então, porque a pessoa não é tão simples assim, por isso que as famílias sofrem tanto, né? Porque uma pessoa que não tá vivendo esse momento acha que é simples, acha que o sol tá é, lindo, tá um dia lindo, vamos pensar nas coisas boas, mas assim, é impossível a pessoa naquele momento. Então, o que que ela precisa começar? Ela precisa ter uma escuta de alguém que ela vá podendo falar sobre essa tristeza, sobre esses incômodos, sobre essas perdas, sobre essa hum, dor, porque a entendi. partir do momento que ela fala, isso ocupa um lugar. Um lugar, Você né? estava falando do Setembro Amarelo, né? E eu gosto muito Sim, de pensar no amarelo como eu gosto desse jogo de palavras, né? Amar mais elo, que é o aham, amarelo, né? sim, Então, o quanto que precisa desse elo precisa permanecer, né? uhum, Porque o suicídio é uma quebra de um elo, né? Ele deixa uma mensagem, é quase que uma carta endereçada, né? meu Deus, não É, é? E aí, Tatiana, a gente falei que a gente ia falar sobre suicídio, que ia falar sobre morte, mas também ia falar sobre vida, né? E eu quero sim, entrar numa temática agora, que é a temática pela qual eu tenho me dedicado a trabalhar, tenho me dedicado aqui com o podcast, que é falar sobre o autoconhecimento, falar sobre a cura a partir do nosso interior, né? Eu gosto muito de falar da cura a partir das conversas com a alma. Eu sou uma pessoa que literalmente vive conversando com a minha alma e assim eu me dediquei a esse trabalho, né? Não é o trabalho, é esse propósito, porque foi tão bom, assim, fez tão bem para mim. Eu falei, isso não pode ficar só comigo, né? sim. Eu tenho que compartilhar isso com as outras pessoas também. E aí, eu quero falar um pouquinho, fazer a relação do autoconhecimento com o processo de cura, nessa temática do suicídio. Você lá, enquanto psicóloga, enquanto psicanálise, você entende que tem essa relação mesmo, a questão do autoconhecimento, da cura começar de dentro? Sim. É? O autoconhecimento, ele é extremamente importante. Eu gosto de pensar assim, de como que eu vou olhar para minhas emoções, meus sentimentos de outra Uhum, maneira, né? uhum, Porque na psicanálise é isso, assim, é um momento onde eu vou me escutando e vou dando um lugar para essas coisas, né? uhum, Então, assim, como que é muito particular a maneira com que cada um lida com sim, uma frustração, com uma ansiedade, com medo. uhum, E muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento da maneira que a gente vai enfrentando cada sim, coisa. Então, quando você se propõe a uma análise, é esse momento. Tá, mas por que que no momento de muita angústia eu faço isso? Então, esse autoconhecimento é uma busca por um entendimento das suas emoções. uhum, E entendi. a partir do momento que eu entendo meus sentimentos, eu entendo as minhas dores, os meus sofrimentos, eu consigo fazer alguma coisa com isso. E fazer Uhum, alguma coisa com isso que eu falo é dar um lugar, é dar um significado. sim, Porque quando eu consigo dar um significado, eu consigo entender, eu não sofro mais uhum, tanto com aquilo, né? E entendi. quando eu falo eu não sofro tanto mais com aquilo, não quer dizer que eu vou ter uma vida plena, feliz, não, mas quer dizer que eu vou entender o porquê aquele comportamento me leva a determinada ação. E isso vai trazer mais leveza no nosso processo, né? Exatamente. E você falando aí, né, que a gente dá um lugar para as dores, né? Porque normalmente o que a gente faz é querer esconder, né? Tá Sim, aqui, mas deixa para lá. Não vou, deixa exatamente. para lá. A gente esconde, joga ali debaixo do tapete. Mas uma hora,
isso realmente vai ganhando força e uma hora ela submerge com uma força gigante, né? Exatamente. E eu falo que desse processo de autoconhecimento, e a gente falando de dar lugares para as nossas dores, um dos exercícios que eu aprendi a fazer, né, e assim, que fez muito bem, e depois disso eu estendi esse exercício para todos os outros sentimentos, foi conversar com a minha dor, né? Sim. Todo dia uma dor, meu Deus, que dor é essa? Minha filha, vem cá, vamos sentar aqui, vamos bater um papo aqui com a Verô. O que está acontecendo, né? Mas é muito de um despertar mesmo. Não, por que será? Né? E às vezes isso pode acontecer de forma naturalmente, às vezes eu posso precisar de um apoio mesmo, de uma ajuda profissional, de uma terapia, do psicólogo ali, para nos conduzir nesse processo, porque ele realmente não é fácil, né? E eu falo, gente, não tem uma receita de bolo. O que funciona para mim pode não funcionar para você. E é o seu jeito, no seu tempo, é a gente que vai conseguir identificar, mas tem que se questionar. Muito. Muito, não é? E quando começa a se questionar também, não é fácil, né? Uhum. Dói, é um outro tipo de dor, É um né? outro tipo de dor, porque a gente você descobre coisas que é melhor, que às é vezes, não melhor, meu Deus, saber, né? será que essa sou eu mesmo? É você, essa é você, Exatamente, né? porque tem uma idealização também, né? Sim, eu até ia te perguntar, né, assim, essa questão do eu ideal e do eu real. Tem isso? Sim. A gente faz isso. Isso, a gente faz porque assim, ó, é uma tentativa também, muitas vezes, de atender a demanda do outro. Uhum. Então, assim, Pois aí, de novo, a questão aqui está no outro, no outro. quando deveria estar comigo, Exatamente. não é? E você sabe que eu ouço isso de pacientes frequentemente no sentido assim, então agora eu estou entendendo, né, que o problema era eu, não era o outro. O problema não é, mas é assim, é o que o outro significa, né? Sim, uhum. A Então, validação do outro. A gente isso. espera por essa validação, não é? Demais, Meu né? O Deus. quanto. E aí, a partir do momento que você busca esse autoconhecimento, eu falo que é como se fosse descamando as peles, assim, Sim, né? é isso Porque daí mesmo. vai percebendo o que o outro ocupa um lugar na sua vida Uhum. que é muito maior, né, Que é do que muito maior do que você, você. né? Tá dando um lugar maior do que é, né? Exatamente. E outra coisa também que influencia muito, e aí eu tô falando isso porque o meu despertar, inclusive, ele foi a partir dos sabotadores, da identificação de sabotadores. Então, Sim. eu compartilhava aqui numa entrevista, porque meu marido brinca, ele fala assim, não, você vai entrevistar, você fala mais do que as convidadas. Eu falo, não, mas assim, o propósito é a gente compartilhar mesmo as Sim. experiências, né? Eu não posso falar daquilo que eu não vivo, eu tenho que compartilhar aquilo que eu experienciei, né? E já nesse processo de busca por autoconhecimento, me questionar, surgiu muito a questão do não saber dizer não. Não, mas o que o outro vai pensar se eu disser não? Né? Isso. Nossa, mas e se eu disser não? Então, muita dificuldade de dizer o não. E nesse muita dificuldade de dizer o não, eu falava e eu me identifico como uma pessoa muito prestativa. E pessoas prestativas, elas nunca dizem não, né, Ela é tão Tatiana? Ela é boazinha, boazinha, ela nunca né? diz não, Sim, né? é. E aí, nesse processo, fui fazendo alguns testes comportamentais, teste de perfil, e eu cheguei num teste que falava dos sabotadores, e eu fiquei chocada, porque o meu maior sabotador era exatamente a prestatividade. Então, o exercício que eu passei a fazer é, se em cada decisão que eu estou tomando, em cada escolha que eu estou fazendo, é a prestatividade me ajudando enquanto uma qualidade que eu tenho, ou é a prestatividade me sabotando? Sim. Acho que a gente tem que fazer essa análise. E aí Demais. não é só dos sabotadores, aí é de tudo, né? Aí eu Isso. brinco que ultimamente o pessoal tá assim, acontece qualquer problema assim, olha, preciso tomar essa decisão. Gente, eu preciso processar. Não, mas o mundo tá desabando, vai acontecer uma guerra. Sim, mas eu preciso processar. É, E o que é esse processar que ninguém mais quer, né? Porque assim, porque quando você fala eu preciso leva processar, tempo, né? exatamente. E aí tem a questão do imediatismo que você falou agora há pouco. Sim. E essa questão do não é algo extremamente importante mesmo, porque assim, a partir do momento que a minha validação está
no outro, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu não falo não para o outro, cria-se uma ilusão de que eu estou sendo mais aceito, de que aí eu não estou. Isso. E eu costumo falar muito isso, que quando eu falo um não para a pessoa, o quanto eu estou dizendo o quanto eu estou dizendo sim para mim. E quando Sim, eu falo sim, sim, sim para a pessoa, é não, não, não para mim, eu né? compreendi isso de uma forma muito dura. E é muito difícil Ah, e no mesmo, começo né? interessante, porque a gente começa a fazer esse exercício e ele é difícil, assim, eu falo que é preciso ter coragem para a gente, Muito. né, e evoluindo aí nessa caminhada, porque ela não é fácil, mas depois a gente começa a perceber e de fato você percebe uma leveza tão grande no não, não Sim. e pronto, acabou e vida que segue, eu também, porque antigamente eu falava, no início, quando eu comecei a me desprender só do sim, 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 vamos falar o não, tinha o não, mas ainda tinha a culpa por ter dito não. Isso. Nossa, mas será que eu deveria mesmo ter dito não? Ai, mas só dessa vez eu poderia ter relevado, né? Então ainda ficava esse sentimento. Mas aí a gente vai fazendo esse trabalho, vai caminhando, vai evoluindo e ainda não alcancei a leveza, não, mas eu já estou ficando mais tranquila, sabe? Sim. Assim, mais não é, tranquila que eu quero dizer, mas consciente do porquê do não, né? Olha, Isso. o não também é parte da solução, não é parte da Exatamente. solução. E se você se manter fiel aos seus valores, mesmo no momento do não, no final todo mundo vai entender É, que e você se pode, manteve fiel aos e seus pode não valores. entender Pode também, também não né? entender, mas aí é um outro processo que é dela, não é? Aí Exatamente, ele já não é mais meu. sim. Ou não, eu estou errada. Não, é Não? exatamente isso, só que, e você fala um ponto muito muito importante, né, porque parece que em determinado momento é como se perdesse também ali, "Nossa, será que eu não estou falando muito não?". Isso, então. Então Gente, agora assim, eu só falo não, ai meu Deus. eu posso, né, eu posso pertencer a esse lugar, então que Aham. lugar é esse, né, que eu vou pertencendo a partir do momento que eu vou fazendo as minhas Sim, escolhas, né. é. Eu falo que é o nosso lugar de poder, não Exatamente. é? E outra coisa que eu gosto muito de tratar também, assim, a respeito do autoconhecimento, é a autocompaixão, né? Estou lendo, inclusive, um livro maravilhoso, fantástico, sobre a autocompaixão, e ele fala, né? Meu Deus, não há ninguém a quem tratemos tão mal quanto a nós mesmos. Sim. Não é? Assim, a autocrítica muito elevada em relação a nós. Eu consigo ter compaixão e ter uma crítica mais amenizada em relação até mesmo a um estranho. Isso foi uma pesquisa em que a autora do livro ela chega, né, nesse resultado, em que eu consigo ser compassivo até mesmo com um estranho, mas eu não tenho essa compaixão comigo mesmo, né? Então eu falo assim muito do cultivar a compaixão e cultivar o amor próprio. Mas quando a gente fala nessas temáticas, Tatiana, e às vezes eu converso muito, eu tenho oportunidade de conversar com as colegas, aí às vezes algumas me dizem assim: não, mas isso é tudo muito abstrato. Falar de compaixão, falar de amor próprio, assim, a gente é humana, a gente gosta da fisicalidade. O que de forma prática a gente pode fazer? Aí eu quero conversar agora com a psicóloga. Já tô aproveitando a consulta, sabe? Sim. Para a gente trazer aqui para o pessoal, assim, de forma prática, no meu dia a dia, o que eu posso adotar para trabalhar a autocompaixão e para trabalhar o amor próprio? Como que eu posso cuidar de mim, né? Uhum. Porque esse cuidar do outro, ele fica muito maior Ele fica às muito maior. vezes, né. Então Uhum. assim, quando você fala isso, é uma pergunta que às vezes a gente ouve muito no sentido assim, dentro do consultório: Ah, "Eu não sei o que eu gosto". então. Por quê? Porque é muito pautado no outro, é muito pautado no externo, né, no social, né. Uhum. Então assim, esse o autoconhecimento, quando você fala olhando por esse viés, né, da do olhar para você, do se amar, em questões muito pequenas, né. Uhum. É no dia a dia de que eu posso buscar aquilo que eu acredito. Porque o que faz sentido para você pode não fazer para O outro, outro, né? mas isso faz com que tenha, uma vida pulsando, né. Então Uhum. assim, esse autoconhecimento nessa busca por poder ser, Uhum. por poder viver, né, Entendi. por
pelas escolhas que vão que fazendo, vão né? fazendo, que vai nos moldando, moldando a nossa história, não é Sim. isso? E a gente tem algumas habilidades que a gente pode falar assim, olha, se você fizer isso, vai trazer mais leveza para o seu dia, assim, mecanismos de enfrentamento. Sim, tem algumas coisas que ajudam muito, Ah, assim, tanto a saúde física como como psíquica, né? psíquica. Que é a atividade física, Uhum. que é a meditação. Meditação, Quando adoro. você fala que você brinca com você, né? Ah, Verô, não sei o quê, e pensa sobre isso, né? O quanto a gente não tem tempo também para essa autoanálise, Uhum. para esse momento, né, de reflexão, né, da meditação no sentido assim, tá? O que está acontecendo? Porque Uhum. hoje são tantas São exigências de trabalho, exigência de família, família. filhos, e que parece que. Achar esse tempo para você tá ficando Exatamente. curto, né? E a gente precisa mais desses momentos de contemplação e contemplação do nosso ser, não Isso. é? Eu acho que é nessas conversas aí que a gente, as conversas com a alma, E, que a gente é, começa a entender essas coisas, e né? essa conversa com a alma, no sentido assim de o que, que está me angustiando, né? O que Uhum, está me deixando ansioso? Qual o tamanho dessa fragilidade que eu não posso falar, né, às vezes, mas o falar ocupa e dá um uhum. lugar, né? Então, uma coisa que eu aprendi e que eu gosto muito, e aí por isso que eu falei que é muito de cada um vai encontrar o seu jeito, né? Eu Sim, gosto muito de escrever. Desde sim. pequena eu gosto muito de escrever. E desde pequena eu sentia raiva, eu ia lá e escrevia. Sentia medo, eu ia lá e escrevia, né? Ah, Aí isso é hoje eu muito estava legal. lembrando com a minha filha, falando assim, que eu colecionei papel de cartas. Nossa, era lindo, mas o povo colecionava. Eu não, eu gostava de escrever mesmo. Ah, Eu tá. não guardava, eu gostava de escrever, né? Então, aí, às vezes eu falo na meditação, nesse momento aí de parar, de contemplar, de refletir, e as pessoas, olha, eu tenho muita dificuldade, esse negócio não é para mim. Esse negócio de parar e silenciar, mil pensamentos na cabeça, não dou conta disso. A meditação para mim, o escrever para mim é a minha meditação. Eu Isso. falo, nossa, porque quando eu estou ali escrevendo, eu esqueço assim do resto e eu começo realmente trazer para o papel aquilo que está aqui. E aí é de qualquer jeito, é do jeito que vem. Não me preocupo com gramática, com pontuação, eu vou escrevendo, né? E, Então é o meu momento de meditação. Isso Exatamente. E cada um encontra cada em um algum encontra. lugar. Tem um que é escrevendo, tem o outro que vai ser fazendo uma atividade física, outro vai ser desenhando, outro vai ser Uhum. pintando. Que a gente fala assim, como o significado Sim, dessas coisas, que é muito muito particular. Não, particular, não né? adianta eu falar para você fazer algo, porque não, é como você disse, não tem receita de bolo, né? Mm-mm. Eu tenho uma paciente que ficava muito angustiada com férias, né? Ah, porque os Porque assim, o que que eu vou fazer nas férias? Aí muda a rotina sério, e meu Deus, tão é, habituado à rotina nós então, estamos, né? exatamente. Aham. Nessa fase de adolescência também, que o grupo de amiga é muito importante, e aí cada um vai para um lugar, né? Uhum. E aí um dia a gente, na análise ali, falando de uma coisa, falando de outra, ela falou: Ah, e se eu começasse a fazer pulseira, se eu começasse a fazer caixinha de MDF, não sei o que tem. E aí Uhum. ela fez isso numa férias e ela voltou das férias e falou assim para mim, Tatiana, por que que você não falou antes para eu fazer Ah, isso, né? E então, aí eu olha, brinco, fez bem, né? mas para ela Ela descobriu descobriu, algo né? que fazia sentido. E Aham. para outro talvez Talvez não faça, não né? faça. Então, é isso que faz a diferença, né? Ah, É que isso que está legal. dentro desse autoconhecimento, que para você escrever, para ela Sim, foi fazer as fazer as pulseiras, pulseiras. né? Então, o que cada um vai encontrando, Acho que a gente né? tem que estar disponível, né, a encontrar um jeito. Eu não sei que jeito que é, mas eu vou encontrar, vai caminhando, Sim, né? Eu acho, Tatiana, e eu quero ouvir de você, que nós deveríamos falar mais das nossas vulnerabilidades. Tem um outro exercício, na verdade, até um exercício corporativo que a gente faz lá, a SWOT análise, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. Aí eu brinco, falo, nossa, para falar da fortaleza, falta até linha, espaço para falar de tanta fortaleza. Mas para sim, falar dos pontos fracos ou para falar da nossa vulnerabilidade, a gente tem dificuldade. Não é ensinado isso para gente, né? E eu acho, é sim. importante. Como que você Muito. vê? E assim, o quanto a gente não pode. Eu não posso fracassar. Eu não Uhum, posso ser uma pessoa que fala de dor,
de sofrimento. Então, assim, a gente precisa esconder as vulnerabilidades, Uhum. né? Entendi. E tanto é que é algo, né, muito interessante, porque quando as pessoas vão expondo as vulnerabilidades, elas crescem muito nas redes Nesse, sociais. nesse processo, Por né? quê? Porque as pessoas precisam ouvir, Aí né? ninguém vai para as redes falar de perrengue, né? Gente, estou passando um perrengue. É tudo coisa linda, maravilhosa. Exatamente. E quando alguém coloca nesse lugar, parece que se torna mais humano, né? Uhum. Porque o quanto a gente vai se tornando praticamente robôs, onde é tudo sempre resolvido, né? Uhum. Não tem dor, não tem sofrimento. Então, falar e lidar com essas vulnerabilidades faz muita diferença, né? Qual que Entendi. é meu limite, né? E O, o, respeitar o que, esse o que que eu limite, né? tenho mais dificuldades, né? Uhum. Aonde isso está? O que que, a partir disso, eu vou fazer para melhorar, né? Porque Uhum. é difícil até, como você disse, esse autorreconhecimento. Principalmente falar sobre isso, É, né? é fácil, né? E, E e a palavra, ela... colocar em palavra é maravilhoso, né? é, O Lacan fala que a gente se constitui pela palavra. pela palavra, né? Ah, eu Porque creio. a gente começa a pertencer à sociedade a Uhum. partir do momento que a gente fala. O Uhum. bebê, Sim, se a gente né? for pensar Vou no pensar bebê, na ele, série. ele, ele tá ali numa simbiose total com a mãe, ele é a mãe é ele, e ele começa a conhecer o mundo, a ver as coisas, a partir do momento Da que ele vai fala, né? Que nomeando, vai nomeando. que vai falando. Olha só. Então, assim, o quanto é importante poder falar, né? Uhum. O quanto é Entendi. importante poder enfrentar isso. Uhum. Tatiana, eu particularmente acho que sim, a gente precisa promover mais espaços para as nossas crianças e para os nossos jovens. Não sei na sua época, mas na Sim. minha época, nas escolas e mesmo em casa, né? Não era como eu estou trazendo a questão da vulnerabilidade aqui, não era falado sobre isso, era meio que escondido mesmo, né? Sim. Então, eu acho que é importante. Você acredita que é importante abrir esses espaços, criar esses espaços para os nossos jovens e os nossos adolescentes? Lá em casa eu brinco, né? Eu falo assim, é, como você está emocionalmente bem hoje, meu amor, meu filho, minha filha, né? Sim. E antes, eles... o que é estar emocionalmente bem? Se tem alguma coisa que está te desconfortando, Sim. né? Ah, não, tá. Agora, uma tá com 15 e o Davi tá com 18 já. A resposta já mudou. Fala. E vocês estão emocionalmente bem? Não, estou sentindo um aperto no meu peito. E aí, quando o filho fala que está com o peito apertado, o peito da mãe Ah, aperta com mais ainda, né? certeza. Sim. Mas eu percebo neles assim, a dificuldade também de falar. Mas eu fico instigando, sabe? Mas o que que aconteceu? Mas o que que pode estar doendo? Por que que pode ser? Então, assim, mas eu acho que esse espaço a gente tem condições de ampliar ainda mais esse espaço. Você acredita? Muito. E assim, fundamental essa questão de proporcionar, mesmo porque hoje, falando dessa questão do Do suicídio de suicídio? novo, a morte entre os adolescentes, ela é muito grande no suicídio. Olha só. Por quê? Porque eles não têm ferramentas ainda, tá se Está se formando ainda, formando, não tem né? ferramenta o suficiente para lidar com essas Uhum, questões, né? Então, uhum, quando eu crio um espaço onde possa falar das emoções, possa falar dos sentimentos, isso faz uma diferença imensa. Por quê? Porque se sente apoiado. sim. Uhum, Tem, tem algumas escolas que têm tido dentro da grade curricular disciplinas de socioemocional sim, então, e né? para poder falar sobre essas emoções, falar sobre sentimentos, que nem como você disse, que antigamente não Não falava, falava, né? não podia tocar nesse Uhum. assunto, né? E hoje, quando eles sentem que tem um lugar que eles podem falar, é maravilhoso. E cada vez mais é interessante o quanto de criança que tem pedido para os pais procurarem psicóloga. E os pais, assim, como que nós pais, nessa situação, o que que a gente tem que estar atento e como que a gente pode agir para promover esses espaços?
o buscar ajuda com um profissional, Isso. criar uma rotina em casa de conversa, não sei, o que que você traz pra gente? Eu penso que é assim, ouvir sem julgamento. Uhum. Porque É o principal, e né? isso é um desafio muito grande. Por quê? Porque quando a gente ouve, a gente quer, enquanto pais, a Sim. gente quer dar nossa opinião, a gente. Por quê? Porque a gente já tem uma opinião formada, né? Uhum. A gente já tem algo que a gente acredita, mas que a gente acredita É. pra gente, A né? gente teria que desvestir desse papel nesse momento Exatamente. E conseguir ouvir. para conseguir ouvir, né? Porque é muito difícil ouvir. Uhum. É, e é preocupante mesmo, né? Os jovens cada vez mais no quarto, eu falo que são as crianças e os adolescentes do quarto, né? E Tanta eles não se dificuldade. sentem compreendidos muitas vezes. Uhum. E a gente falando nisso, eu fico pensando nos idosos também. Outra questão também, Porque, né? Outra assim, o quanto tem suicídio nos idosos também. também Pois por esse é. abandono, né? Uhum. Por essa dificuldade de serem ouvidos, né? Porque é sempre alguém dizendo o que tem que ser O que tem que feito. ser feito, né? E aí, falando disso, eu lembro de algo bem importante quando você Hum, fala assim, ó, como a família ajudar uma pessoa que às vezes ou que fala que quer cometer suicídio, ou que percebe que a pessoa está caminhando para algo mais de um isolamento grande, eu penso que é conseguir ouvir num primeiro momento sem julgar, sem sim. dizer a ela o que ela precisa fazer, Uhum. porque isso cria um elo. É o E processar para criar esse elo. exatamente, porque isso Olha. ocupa um lugar fundamental, assim, Uhum. para conseguirem junto buscarem uma rede de apoio e de suporte. Entendi. Tatiana, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas lá no início você me falava que a questão do suicídio ele se tornou uma questão de saúde pública, né? E assim, eu não sei se é porque não é muito divulgado, mas as ações, né? Fora a questão aí da campanha de Setembro Amarelo, tudo, mas assim, a gente poderia ver mais ações de instituições e governos, né? Enquanto saúde pública mesmo tratando dessa temática, mas a gente ainda precisa evoluir nisso. Muito, muito, porque envolve aquilo que a gente já falou Uhum. também, desse problema social, né? Sim, do desemprego, da Isso, falta de comida, as pessoas passando fome, sem ex- perspectiva de futuro, de... exatamente. Porque assim, para que eu vou viver Uhum. se tá tudo tão difícil? Eu não tenho acesso ao que é É básico, o que é né? A básico. saúde. Uhum. Então, assim, o quanto diz dessa não estrutura do governo, vamos dizer Entendi. assim, né? O Uhum. quanto precisa mesmo evoluir muito, né? O quanto precisa. As pessoas precisam de um mínimo para viver, né? De um mínimo, é. E esse mínimo está muito longe dos padrões que a gente tem hoje, né? E aí a questão da comparação, ela é cruel nisso daí, porque se você se Demais. compara que você não tem nem o mínimo, nem o básico e outros, né, e tanto desperdício que a gente vê por aí, meu Deus, é complicado. Mas para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem para todos nós a respeito da importância desse momento que nós tivemos aqui hoje, da gente falar abertamente, da gente conversar e desde já deixar um canal de comunicação aqui aberto para a gente voltar a falar sobre esse tema, que eu acho que ele não pode ser um tema que deve ficar restrito aqui por ocasião da campanha do Setembro Amarelo, né? É um assunto que tem que ser falado continuamente, Sim. né? Ah, com certeza. E Ah, espero que a gente tenha outras oportunidades. que E bom. assim, uma coisa que eu penso ser extremamente importante é as pessoas sentirem que elas podem falar, que elas podem buscar ajuda. Tem vários canais, tem várias maneiras, seja rede de apoio, seja às vezes até a internet pode favorecer isso também, né? De aquele contato com um profissional que elas para se sentirem mais pertencente, né? Esse Uhum, momento de que tem muita gente preocupada com isso, tem muita gente trabalhando em prol da vida, uhum. né? Ai, que bom. Então, assim, pensar nisso, pensar em contar com essa ajuda profissional, pensar em contar com esses canais que tem de comunicação, aí tem vários canais abertos, Sim, né? aham. Então, assim,
de que a gente possa ajudar essas pessoas a se sentirem pertencentes, Uhum. né? Que bom. De vamos enfrentar junto, né? Isso, né? Vamos enfrentar juntos. Obrigada, Tatiana. Imagina, eu que Foi ótimo agradeço a falar com oportunidade. você. E a gente chega ao final dessa entrevista, legitimando a importância de falar sobre essa temática. Como eu disse, né, esse espaço aqui é um espaço para abarcar, abraçar histórias inspiradoras, como a história da Fátima na semana passada, que por mais de 40 anos ela passou por esse processo de depressão e ela conseguiu superar. Então a gente trouxe uma história inspiradora, hoje a gente trouxe informação, trouxe orientação do ponto de vista profissional, e é isso, né? O meu propósito aqui é esse, de continuar disseminando assuntos importantes, relevantes, mas também falar das conversas com a alma, falar do autoconhecimento, que é o que eu acredito, né? Então é isso, eu agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui, um beijo na alma e até a próxima!